Quem não aprender isso agora vai continuar com o mesmo padrão de vida inferior. Napoleon Hill. A ruptura inicial. A maioria das pessoas não está presa porque o mundo é injusto. Está presa porque se acostumou a viver abaixo do que poderia. Em algum momento, você passou a tolerar menos do que sonhou, menos do que sabia que era possível, menos do que Deus colocou dentro de você. E o mais perigoso não foi a perda material, foi a adaptação interior. Quando o coração se acostuma com pouco, a mente para de exigir mais. Não é sobre dinheiro ainda, é sobre padrão, sobre aquilo que você aceita, justifica e chama de normal. Enquanto você tolera, nada muda. E enquanto nada muda, a vida apenas repete versões cansadas do mesmo destino. Hoje não é mais um vídeo, é um ponto de confronto, porque aquilo que você não aprende agora se transforma no limite que vai te acompanhar pelos próximos anos. O teto invisível que ninguém percebe. Existe um limite silencioso que nunca aparece nos seus extratos bancários, não está no seu trabalho, nem nas pessoas ao seu redor. Ele está dentro de você, moldado pelas coisas que você tolerou durante tempo demais. Esse teto não foi colocado por alguém, não foi imposto pelo sistema, não nasceu das suas circunstâncias. Ele foi construído pelas pequenas concessões que você fez a si mesmo. Cada vez que você adiou uma decisão importante, cada vez que você disse que amanhã seria diferente, cada vez que aceitou um comportamento que sabia que te diminuía, um pedaço desse teto foi reforçado. O pior é que ele não te aprisiona com violência. Ele te acomoda. Ele faz você acreditar que está tudo bem viver abaixo do que Deus colocou como propósito para a sua vida. E quando essa acomodação se torna normal, você não se sente preso, você se sente apenas estável. A estabilidade, quando não vem de Deus, vem da estagnação. O inimigo não precisa destruir seus planos se conseguir te convencer a aceitar uma versão pequena de si mesmo. Esse teto é invisível porque se camufla de bom senso. Você pensa que está sendo prudente, quando na verdade está evitando crescer. Pensa que está sendo realista, quando na verdade está preso em um condicionamento mental que você mesmo alimentou. E enquanto você não identificar esse teto, continuará vivendo em ciclos que se repetem, mesmo quando tenta mudar a vida externamente. Por fora, novas tentativas. Por dentro, o mesmo limite. É por isso que muitos mudam de emprego, de cidade, de relacionamento, de metas, mas o padrão de vida permanece o mesmo. Nada muda por completo até que o teto é quebrado. E ele só se quebra quando você para de aceitar explicações confortáveis para resultados medíocres. A verdadeira mudança começa quando você olha para dentro e percebe que foi você quem deixou esse teto crescer. E se foi você quem permitiu, também será você quem vai derrubá-lo. Porque Deus não criou você para viver em contenção. Ele criou você para expansão, governo, clareza e propósito. O padrão que se repete mesmo quando a renda muda. Muita gente acredita que o padrão de vida só não muda por falta de dinheiro. Mas se isso fosse verdade, não existiriam pessoas que ganham mais e continuam vivendo exatamente no mesmo nível emocional, espiritual e até financeiro. O que acontece é simples. Quando a mente está condicionada a um padrão inferior, qualquer avanço externo é temporário. A pessoa até sobe um degrau, mas logo volta ao ponto de sempre. E não é azar. É um fenômeno silencioso que governa a vida de quem não entende a própria estrutura interior. A mente sempre tenta voltar para aquilo que reconhece como normal. É como uma casa velha que você tenta reformar, mas o alicerce permanece quebrado. Não importa quantas paredes novas você construa, tudo volta ao formato antigo. Isso explica por que alguns perdem oportunidades que pareciam incríveis. Não estavam preparados internamente para sustentar aquilo que receberam.
A mudança externa exige uma mudança interna equivalente. Sem isso, a conquista vira peso. O novo assusta. A expansão parece grande demais. Por isso, tantos sabotam seus próprios avanços sem perceber. Chamam de cansaço, de falta de tempo, de falta de motivação. Quando, na verdade, é apenas a mente puxando de volta para o nível antigo. É a homeostase emocional. A tendência de permanecer igual, mesmo quando a vida oferece mais. O corpo se acostuma, os pensamentos se acomodam e o destino se repete. Esse padrão tem raízes profundas. Se você passou anos acreditando que sua vida só podia ir até certo ponto, qualquer passo além desse limite vai parecer exagero. Você começa a pensar que não é para você, que não está pronto, que talvez esteja sonhando alto demais. E então, você volta. Volta para o antigo comportamento, para a antiga rotina, para a antiga identidade. Mas não percebe que esse retorno não é uma escolha livre, é uma resposta automática. Enquanto você não elevar o que considera normal, continuará destruindo, sem perceber, cada porta que Deus tenta abrir diante de você. Porque portas não sustentam quem não sustenta a própria consciência. Não é a bênção que segura a pessoa. É a pessoa que precisa estar pronta para segurar a bênção. A habilidade real que separa crescimento de sobrevivência. Existe uma habilidade que nunca aparece nos livros de autoajuda mais vendidos. Não é vendida como curso e não está embalada em frases de motivação. É a habilidade que separa quem cresce de quem apenas sobrevive. Não tem a ver com força de vontade, nem com disciplina no sentido comum. Muita gente disciplinada vive presa ao mesmo padrão inferior. Não é por falta de ação, é por falta de governo. O crescimento verdadeiro começa quando a pessoa aprende a agir sem precisar da permissão das próprias emoções. Quem depende de estar inspirado para agir nunca constrói nada sólido. Quem espera o momento ideal perde oportunidades que nunca mais vão se repetir. Quem desenvolve o governo interior faz o que precisa ser feito, mesmo quando tudo dentro dele pede para esperar um pouco mais. Essa habilidade de autogoverno não nasce no esforço, nasce na consciência. É o momento em que você percebe que sua vida tem sido guiada mais por sentimentos do que por decisões. Sentimentos são instáveis, decisões são estruturas. O problema é que a maioria das pessoas aprendeu a negociar consigo mesma. Quando a mente diz que está cansada, ela aceita. Quando o medo aparece, ela recua. Quando a insegurança fala, ela obedece. Esse ciclo cria uma vida fraca, emocionalmente frágil e espiritualmente dispersa. E nada muda, porque o comportamento é sempre condicionado pelo estado emocional do dia. Mas quem aprende a agir baseado em convicção, não em sensação, sai da categoria dos que sobrevivem e entra no território dos que constroem. Esse princípio não é apenas psicológico, é espiritual. O reino de Deus nunca foi movido por emoções, foi movido por convicção, propósito e obediência. A fé não espera sentir, a fé decide. É por isso que Jesus nunca disse para você esperar se sentir corajoso. Ele simplesmente disse para não temer. O comando da fé não depende do conforto humano. A transformação interior não depende do humor. Crescer exige que você coloque sua identidade à frente das suas emoções. Quando você se comporta como quem deseja ser, mesmo quando não se sente assim, sua mente começa a se recalibrar. Você sai do modo emocional e entra no modo de governo. A vida deixa de ser um barco levado pelo vento e passa a ser uma direção assumida conscientemente. Só que existe um detalhe. A maioria não falha por ignorância, falha por não sustentar aquilo que decidiu ser,
decide mudar de vida em um momento de clareza, mas volta ao velho padrão no primeiro desconforto. Isso acontece porque a decisão não foi estabelecida como identidade. Quando a identidade é fraca, qualquer emoção vence. Mas quando a identidade é firme, até as emoções se submetem. Quem governa não pede permissão para agir. Quem governa não negocia consigo mesmo. Quem governa sabe que se a decisão é certa, o corpo e a mente terão que se adaptar, e não o contrário. A habilidade que separa crescimento de sobrevivência é esta: viver de acordo com seus princípios, não com seu estado emocional. Quem espera sentir está preso. Quem aprende a decidir se liberta. O autogoverno é a base de toda prosperidade, porque Deus não abençoa pessoas instáveis que mudam de direção a cada impulso emocional. Ele derrama favor sobre quem está alinhado com propósito, firmeza e responsabilidade. O padrão inferior se mantém porque você ainda negocia demais com suas emoções. O padrão superior nasce no dia em que você decide que a vontade de Deus tem mais autoridade do que o seu próprio cansaço, medo ou dúvida. Se este conteúdo está fazendo sentido para você, faça algo simples. Assista também aos outros vídeos do canal. Cada um deles foi criado para ampliar sua visão, fortalecer sua identidade e acelerar a mudança que você já começou aqui. Sua transformação se potencializa quando você se alimenta de conteúdos que edificam sua vida. Por que a maior parte dos conselhos falha e mantém as pessoas no mesmo nível? A maior parte das pessoas não permanece presa no mesmo padrão por falta de informação. Nunca se viveu uma geração tão cheia de conselhos, vídeos motivacionais, frases prontas, cursos acessíveis e gurus prometendo mudança. O problema não é a ausência de conteúdo, é o excesso sem transformação. A pessoa assiste, se emociona, sente um impulso, mas volta exatamente ao mesmo comportamento. E volta porque a motivação não mexe na estrutura que realmente define o destino. A motivação acende a emoção. A identidade define o caminho. Quando alguém tenta mudar pela emoção, cai no mesmo padrão assim que a emoção passa. É como tentar mover um prédio inteiro empurrando apenas a porta de entrada. Parece movimento, mas não muda o alicerce. E existe um ponto ainda mais profundo. A maior parte dos conselhos repetidos hoje trata o ser humano como alguém que só precisa de ânimo, quando, na verdade, o que ele precisa é de clareza. A motivação faz você se sentir capaz por alguns minutos. A clareza faz você agir mesmo quando não se sente capaz. A motivação te anima, a clareza te governa. E clareza não nasce em frases curtas, nasce em confrontos. Nasce quando você percebe que não está lutando contra o mundo, está lutando contra a versão de si mesmo que você permitiu continuar viva. Essa versão acomodada, cautelosa, emocional e frágil não aceita mudanças profundas. Ela prefere manter você no mesmo ciclo, porque esse ciclo é previsível. E aquilo que é previsível parece seguro. Mas segurança que impede crescimento é apenas uma prisão com outro nome. A maior parte dos conselhos falha também porque tenta transformar o comportamento sem transformar a identidade. Dizem para você acordar cedo, ser disciplinado, ser constante, mas nunca dizem que isso não funciona se a sua identidade interior ainda for alguém que se enxerga pequeno, inseguro e limitado. O comportamento sempre volta a servir à identidade. Por isso você já tentou mudar hábitos e voltou para os antigos. Não era falta de esforço, era falta de identidade. Era a velha versão te puxando de volta para o padrão inferior que ela considera normal. E enquanto essa versão existir, nenhum conselho funciona por mais de alguns dias. Outro motivo pelo qual a maioria dos conselhos falha é que eles te tornam dependente da sensação de melhora.
A pessoa ouve algo que a inspira e sente uma elevação momentânea, mas essa elevação não é crescimento, é alívio. O alívio psicológico faz você acreditar que está mudando, mas não está. Só está respirando melhor por alguns minutos. Crescimento verdadeiro não alivia, confronta. Não te faz sentir mais leve, te faz sentir responsável. É por isso que muitos fogem de conselhos profundos. Eles não massageiam o ego, eles expõem a negligência, e só quem está disposto a encarar a própria negligência consegue mudar de verdade. No reino de Deus, o problema nunca foi a falta de informação. Foi a falta de prática segundo a identidade correta. Jesus nunca disse para você apenas ouvir. Ele disse para praticar. E praticar exige que você rompa com a versão que te mantém no nível inferior. Até que essa ruptura aconteça, todo conselho se tornará apenas mais um conteúdo consumido e engavetado. E você continuará confuso, acreditando que sabe o que precisa fazer, mas incapaz de sustentar a mudança. A verdade é que ninguém está preso por falta de instrução. Está preso porque ainda não decidiu se tornar a pessoa que coloca a instrução em prática. E enquanto essa decisão não for definitiva, o padrão inferior continuará sendo o teto da sua vida. O momento em que você aprende ou permanece abaixo. Há um ponto na vida em que a mudança deixa de ser opcional e passa a ser uma urgência espiritual. Não é o momento em que você atinge um cansaço extremo, nem quando perde algo importante, nem quando olha ao redor e percebe que os anos estão passando rápido demais. Esses são alertas. Mas o momento real de ruptura é outro. Ele acontece quando você finalmente percebe que continuar sendo a mesma pessoa está custando caro demais. É quando você entende que repetir padrões não prejudica apenas sua rotina, prejudica seu propósito. O reino não expande através de pessoas que vivem negociando consigo mesmas. Expande através de pessoas que decidem crescer, mesmo quando custa conforto, orgulho ou estabilidade emocional. Esse momento não chega de forma dramática. Ele chega em silêncio. Ele aparece como uma consciência que pesa mais do que qualquer motivação. Uma lucidez que diz que, se você não romper agora, vai viver aprisionado a uma vida que não corresponde ao potencial que Deus colocou dentro de você. E esse peso não é condenação, é misericórdia, é Deus te chamando para fora da versão que te limita. Ele não te empurra, ele te revela, ele te deixa ver que não é o mundo que está te segurando, é você. São as tolerâncias escondidas, são as justificativas que parecem sábias, mas são apenas medo disfarçado. São as identidades antigas que você alimentou sem perceber. E quando essa percepção chega, você enfrenta a decisão mais importante da sua vida: evoluir ou envelhecer dentro do mesmo padrão. Quem ignora esse momento não percebe imediatamente as consequências. A vida não desmorona de uma hora para outra. Ela se desgasta, ela encolhe, ela perde brilho. O presente se repete com uma monotonia que sufoca o espírito. E a pessoa, mesmo inteligente, talentosa e cheia de potencial, continua andando em círculos, porque não foi a falta de oportunidades que a segurou, foi a ausência de ruptura interior. Há pessoas que passam décadas inteiras esperando mudanças externas, sem entender que Deus não transforma cenários antes de transformar identidades. A bênção não chega para quem ainda vive como alguém que não sabe o que fazer com ela. A prosperidade não se sustenta em mãos instáveis. O propósito não se cumpre em corações que ainda aceitam viver abaixo daquilo que foram chamados para ser. Mas há aqueles que entendem o momento. Eles não esperam sentir coragem, não esperam que o medo desapareça, não esperam que a vida fique mais fácil. Eles veem a revelação e escolhem agir imediatamente. E quando escolhem, algo muda no espírito. A mente para de negociar.
O corpo para de resistir. A velha identidade perde força. E pela primeira vez, a pessoa começa a perceber que a vida não estava travada. Ela estava travando a si mesma. Esse é o ponto que separa quem cresce de quem permanece. Não é talento, não é sorte, não é inteligência acima da média. É a disposição de romper com a versão inferior, custe o que custar. O momento de ruptura é uma porta estreita. Quem passa por ela sai transformado. Quem hesita, volta para o ciclo repetido. Não existe neutralidade. Ficar igual é retroceder. A vida não estaciona. Ou você sobe ou você desce, e aquilo que você não aprender agora continuará cobrando um preço cada vez maior. A decisão está diante de você. E a revelação também. Falta apenas a coragem silenciosa de escolher crescer de verdade. O teste silencioso. Você está pronto ou ainda negocia consigo mesmo? Existe um teste que ninguém aplica em você, mas que determina seu destino mais do que qualquer conselho ou oportunidade. Ele não envolve esforço físico, não pede talentos raros e não exige que você mude sua vida inteira de uma vez. É um teste interno, quase imperceptível, mas que revela com exatidão se você está pronto para romper ou se ainda está preso ao padrão inferior. Esse teste aparece nos momentos mais comuns, nos detalhes do dia, nas pequenas decisões que você acredita não terem importância. Ele pergunta, sem palavras, se você ainda negocia com suas emoções. E a resposta não está no que você diz, mas no que você faz quando ninguém está olhando. Esse teste se manifesta quando você sente vontade de adiar algo que sabe que precisa ser feito. Quando pensa em deixar para amanhã porque hoje está cansado. Quando o medo aparece e você considera recuar para não se sentir desconfortável. Quando a insegurança começa a dar justificativas elegantes para sua falta de ação. Esses momentos revelam se você é governado por direção ou por sentimentos. Quem ainda vive negociando consigo mesmo, automaticamente volta ao mesmo padrão. Não importa quantos vídeos assista, quantas metas escreva, quantos planos crie. Enquanto a negociação existir, o progresso será sempre frágil, porque toda emoção terá autoridade para cancelar sua decisão. O teste silencioso também mede sua lealdade à identidade que você diz querer assumir. Você pode afirmar que quer uma vida melhor, que deseja prosperar, que quer cumprir o propósito de Deus para a sua história. Mas o teste quer saber se essa afirmação se sustenta quando a rotina pressiona, quando o corpo reclama, quando a mente tenta te proteger do desconforto. A mudança verdadeira ocorre quando você escolhe ser fiel ao futuro, não ao sentimento do momento. Quando você age como quem já é maior, mesmo quando se sente menor. Quando você decide não voltar atrás, mesmo quando tudo dentro de você pede para retornar ao velho caminho. Quem passa por esse teste sinaliza ao céu que está preparado para um novo nível. O ponto mais profundo é que esse teste não é uma prova dada por Deus para te punir ou te medir. É uma revelação para que você enxergue onde realmente está. Deus sabe quem você é, Deus sabe onde você está, Deus sabe do que você é capaz. Ele não precisa do teste, você precisa, porque enquanto acreditar que está pronto, mas continuar negociando consigo mesmo, vai viver frustrado, acreditando que a vida não anda porque algo externo bloqueia, quando na verdade o bloqueio está na sua incapacidade de sustentar aquilo que decidiu ser. A negociação interior é o maior ladrão de propósito. Ela te convence de que você tem tempo quando o tempo está passando. Ela te convence de que é prudente esperar, quando esperar significa perder. Esse teste silencioso não pode ser trapaceado. Ele se repete todos os dias e cada resposta molda sua identidade. Ele te pergunta se você quer de fato romper ou se apenas gosta da ideia de romper. Se quer transformação ou se quer o conforto de acreditar que está tentando.
A diferença entre quem cresce e quem permanece está exatamente aqui. Quem cresce não negocia com aquilo que sabe ser certo. Quem permanece sempre encontra uma explicação para não agir. E enquanto explicações existirem, a expansão não acontece. Deus não trabalha com justificativas. Ele trabalha com obediência, convicção e alinhamento. Quem passa por esse teste mostra que está pronto para ser confiado com mais. Quem falha, continua preso ao mesmo nível, não por falta de potencial, mas por falta de decisão sustentada. Agora você sabe, e saber já te torna responsável. A partir do momento em que a consciência chega, o padrão antigo perde a desculpa. Nada do que foi dito aqui é motivação passageira. É revelação. E revelação não serve para emocionar, serve para despertar. Quando Deus abre seus olhos, Ele te entrega a responsabilidade de escolher quem você vai ser daqui em diante. Não existe mais o conforto da ignorância. Agora você sabe que não era falta de oportunidades, não era injustiça, não era azar. Era você negociando consigo mesmo. Era você permitindo um teto invisível governar sua vida. Era você repetindo padrões que não combinam com o chamado que Deus colocou dentro de você. E saber disso te coloca diante de uma decisão que nenhuma outra pessoa pode tomar por você. A vida não muda quando você deseja, muda quando você decide com firmeza e sustenta essa decisão até que ela se torne identidade. A partir de agora, cada escolha que você fizer vai revelar se você está honrando o que Deus te mostrou ou se está retornando ao padrão inferior que te aprisionou até aqui. Não existe meio termo. A revelação te separa da velha versão, mas a prática é o que te mantém longe dela. Crescimento não é sorte, prosperidade não é acaso, propósito não é acidental. Tudo isso é resultado de uma identidade que se recusa a voltar para o que já sabe que não serve mais. Quando você se posiciona, o céu se posiciona com você. Mas quando você hesita, o que era para ser avanço se transforma em atraso. Este é o ponto em que muitos tropeçam. Eles entendem a verdade, sentem a verdade, mas não assumem a verdade como direção. Ficam no meio do caminho, tentando equilibrar a nova consciência com os velhos hábitos. E isso nunca funciona. Quando Deus revela algo, Ele não está pedindo sua opinião. Ele está mostrando seu próximo nível. E seu próximo nível exige que você rompa definitivamente com tudo que te mantinha no mesmo lugar. Não é uma mudança emocional, é uma mudança estrutural. Você não está sendo chamado apenas para melhorar de vida. Está sendo chamado para assumir uma vida que corresponda ao tamanho do propósito que carrega. Uma vida governada, consciente, firme e alinhada. A verdade é que depois de ouvir isso, você não pode mais viver como antes sem sentir o peso da incoerência. A velha versão agora está exposta. O teto invisível agora tem nome. As negociações internas agora estão claras e a responsabilidade agora é sua. Deus fez a parte dele ao te dar consciência. A próxima parte é sua. Decidir quem você será a partir deste momento. Porque aquilo que você não aprender agora continuará governando você. E aquilo que você decidir hoje vai determinar se sua vida continuará no nível inferior ou se finalmente entrará no padrão de crescimento, propósito e prosperidade que você sempre soube, lá no fundo, que era possível. Quero que você saiba que aqui nós caminhamos como uma comunidade de amigos e parceiros de propósito no canal. Não buscamos apenas likes, mas buscamos gente que decidiu crescer de verdade. Se você sente que este conteúdo falou diretamente com você, será uma alegria ter você caminhando conosco. Se inscreva no canal. Deixe nos comentários "Chega do padrão velho de vida", que simbolize sua decisão de corresponder ao que ouviu hoje. Vamos caminhar juntos nesse novo nível.